Olá, sou a professora Ellen Mendonça e o tema da aula de hoje é sobre osmose. Nós vamos continuar estudando sobre as propriedades coligativas. Já estudamos sobre tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e hoje nós vamos estudar osmocopia. Bom, ao final da aula de hoje, você deverá ser capaz de compreender o efeito coligativo osmose. O que é mesmo o efeito coligativo? Lembre que nós já estudamos. É uma modificação que ocorre em certas propriedades de um solvente quando adicionamos nele um soluto não volátil. Já estudamos essas mudanças nos efeitos de pressão de vapor, ebullioscopia, crioscopia e agora vamos estudar em osmocopia. Vamos resgatar alguns conceitos. Quando comparamos em análise química um líquido puro e uma solução desse líquido como solvente, a presença de soluto provoca as mudanças. As propriedades coligativas dependem unicamente do número de partículas dos solutos dissolvidas nessa solução. Quanto maior for o número de partículas de soluto dissolvidas, maiores serão os efeitos coligativos. Vamos ver se você consegue responder algumas questões com base nos efeitos coligativos. Por que as saladas murcham? Você já pensou nisso? Porque em alguns lugares se usa sal para conservar a carne? Por que se usa açúcar para conservar frutas? Bom, se você não conseguiu responder a uma dessas perguntas, vamos estudar mais um pouco. Depois retomaremos a essas questões. Osmocopia. O que é osmose? Osmose vem do grego osmos, que significa impulso, ou seja, ele consiste na passagem do soluto de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada, separadas por uma membrana semipermeável. Então, nós podemos observar no desenho que temos aqui a água pura e do outro lado uma solução de glicose com água, separadas por uma membrana semipermeável. Após algum tempo, a gente percebe que parte da água passou através da membrana semipermeável para a solução de glicose. Então, onde a gente conclui que parte do solvente passa para a solução onde tem maior concentração de glicose. Então, a osmose é a passagem do solvente para uma solução ou a passagem do solvente de uma solução diluída para uma mais concentrada, por meio de uma membrana semipermeável. Aqui temos várias definições para se entender o que é a osmose. É um fenômeno da disseminação espontânea de um líquido em outro e vice-versa. A pressão de vapor da água pura é maior que a da água da solução, isso nós já estudamos lá na pressão de vapor. A água se desloca de uma região menos concentrada para uma mais concentrada, isso nós vimos no desenho do slide anterior. E o aumento da pressão osmótica. Nós podemos interferir nesse aumento da pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? A pressão osmótica é a mínima pressão externa que se deve ser aplicada a uma solução para evitar que a diluição ocorra. Ou seja, a gente vai interferir na osmose, no processo de osmose, interferindo sobre a pressão. Nós podemos medir a pressão osmótica. Então, aqui, como que nós vamos entender? Temos o processo de osmose da água passando para a solução de glicose. Então, nós vamos exercer uma pressão mínima para interferir nesse processo de osmose, impedindo com que a osmose aconteça.
Graças a Van 't Hoff, em 1885, em seus experimentos, ele notou grande semelhança entre o comportamento de uma solução de um gás ideal, por isso propôs a determinação da pressão osmótica, que é representada por π, através da equação dos gases. A equação dos gases é dada pela pressão vezes o volume, que é igual ao número de mols, vezes a constante geral dos gases, vezes a temperatura. Então, através dessa fórmula, ele deduziu em uma outra que podemos calcular a pressão osmótica. A pressão osmótica está relacionada com a molaridade da solução e com a temperatura na escala Kelvin, da seguinte forma. Então, a pressão osmótica é igual à concentração molar, vezes a constante dos gases, que dependendo se tiver ATM, usa-se o valor 0,082 atm vezes litro, vezes mol menos 1, vezes Kelvin menos 1, ou se a pressão tiver em milímetro de mercúrio, usa-se 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro, vezes mol menos 1, vezes Kelvin menos 1. Então, ele vai depender de qual pressão foi dada no exercício. A pressão osmótica ela depende da concentração da solução. Quando a gente fala de concentração, estamos relacionando o número de mols em relação ao volume da solução. Ou seja, quanto maior for a concentração das partículas, maior será a pressão osmótica. Vejamos um exemplo da pressão osmótica no nosso organismo. A pressão osmótica ela pode atingir valores muito altos. Veja o aspecto dessas células em soluções com diferentes concentrações do nosso organismo. No primeiro desenho, nós temos a solução com pressão osmótica maior do que a da célula. Aí temos uma condição hipertônica. No segundo desenho, nós temos a solução com pressão osmótica igual à da célula. Temos a condição isotônica. E no terceiro desenho, nós temos a solução com pressão osmótica menor que a da célula. Temos a condição hipotônica. Esse fato ele é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. A pressão osmótica do sangue é aproximadamente 7,4 atmosfera, quando comparada com a água pura. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, demonstradas na figura do sangue, assim como todas as células vivas do organismo, são afetadas por diferenças de pressão osmóticas. Osmose reversa. Se pensarmos que a osmose é o processo pelo qual o solvente passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, então a osmose reversa é o processo inverso. Ocorre quando se aplica uma pressão no lado da solução mais salina ou concentrada, revertendo a tendência natural. Nesse caso, a água da solução salina passa para o lado da água pura, ficando retidos os íons dos sais nela dissolvidos. A pressão a ser aplicada equivale a uma pressão maior do que a pressão osmótica característica da solução. Temos aqui um exemplo de um dessalinizador, que é um processo de tratamento de água que remove a maioria dos componentes orgânicos e até 99% de todos os íons dos sais dissolvidos na água, sem adição de produtos químicos. Então, aqui está demonstrado todas as etapas da dessalinização de água do mar por osmose reversa, obtendo água pura, após o processo de osmose reversa. Então, aqui nós temos um dessalinizador, visto por fora, e o segundo desenho, nós temos um dessalinizador utilizado em barcos, barcos de pesca ou dos próprios bombeiros, salva-vidas, em alto mar, eles podem estar utilizando esse kit para dessalinizar a água e obter água sem os sais. Bom, estão lembrados das perguntas que eu fiz no início da aula? Por que as saladas murcham? Por que em alguns lugares se usa sal para conservar a carne?
Por que se usa açúcar para conservar frutas? Acredito que agora você já consegue responder, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeiro, por que as saladas murcham? Elas murcham porque verduras cruas com sal, as células perdem água mais rapidamente, murchando em pouco tempo. Então, ocorre aí o fenômeno da osmose. A segunda pergunta está relacionada com o uso do sal para se conservar a carne. A diferença de concentração do meio externo no interior das células promove a saída de água, tanto das células quanto dos micro-organismos que podem deteriorar a carne. E o mesmo acontece com o uso do açúcar para se conservar frutas, ou em caldas ou em cristalização. Bom, finalizando, eu trouxe aqui para vocês um lembrete sobre os efeitos coligativos. Nós sabemos que todos eles estão relacionados com a quantidade de partículas do soluto. Então, uma vez que aumentamos o número de partículas de soluto, nós vamos reduzir a pressão de vapor. Então, ocorre um abaixamento na pressão de vapor em relação ao solvente puro. Aumentou o número de partículas de soluto, a temperatura de ebulição é aumentada. Então, a presença do soluto aumenta a temperatura de ebulição. Aumentou o número de partículas de soluto, a temperatura de congelamento é reduzida. Então, ocorre um abaixamento da temperatura de congelamento quando se aumenta o número de partículas de soluto. Aumentou a concentração por litro, consequentemente, aumenta o número de partículas de soluto. O que acontece com a pressão osmótica? Aumenta a pressão osmótica. Então, nós temos aqui um esquema onde a gente percebe todos os efeitos. Então, uma vez aumentado o número de partículas do soluto, vai ocorrer um abaixamento da pressão de vapor, um aumento da temperatura de ebulição, uma redução na temperatura de congelamento e um aumento na pressão osmótica. Desculpa. E temos aqui um esquema onde a gente pode gravar uma frase, que é um macete, a gente pode gravar e não esquecer. Não posso ver teu estado tão carente por mim. Uma vez gravada essa frase, nós não vamos esquecer sobre os efeitos coligativos, quais são as consequências do soluto em relação aos efeitos coligativos. Assim, nós finalizamos nossa aula. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas. Deixe seu like, se inscreva no canal e espero você na próxima aula.